Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O cabeçalho fala sobre pensai nas coisas que são de cima. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era pregador, abriu várias igrejas em vários lugares, e ele estava pedindo ao povo que o povo pensasse nas coisas que são de cima. Isso significa que as pessoas estavam pensando nas coisas de baixo, nas coisas terrenas. A preocupação era tanta que Paulo teve que trazer uma mensagem dizendo: buscai as coisas que são de cima, meu povo. Por que tanta preocupação com as coisas da terra? E infelizmente é uma grande preocupação, né, irmão? As pessoas dizem: o Brasil está quebrando, o mundo vai quebrar, a situação financeira vai ficar ruim. Nós temos um Pai. O nosso próprio Pai, ele diz, em Mateus 6,33, ele diz o quê? Buscar primeiramente as coisas de cima, ou a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só busque só as coisas de cima, e as coisas que tem que ser acrescentada à terrena, Deus vai acrescentar. Mas tanta preocupação, irmão, tanta preocupação com a igreja, uma igreja que só pensa nas coisas materiais. Eu não estou dizendo a vocês que vocês não façam uma faculdade, faça sim, mas a coisa mais predileta que nós temos que ter é buscar a Deus. Não coloque seu coração em nada dessas coisas. Busque sim, busque, mas não coloque seu coração nas coisas terrenas. Não se preocupe com o dia de amanhã. A própria Bíblia, em Mateus capítulo 6, do 19 em diante, eu vou ler, que fala a respeito dos pássaros, da flor. E Deus tem uma grande preocupação com os pássaros. Deus tem uma grande preocupação, aleluia, com uma rosa. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mateus capítulo de número 6. Aleluia. Eu vou ver se eu acho esse versículo aqui. Vamos começar no versículo de número 25 de Mateus 6. Porque isso vos digo, não andei ansiosos quanto à vossa vida. Tanta ansiedade. Jesus disse: não fique ansioso pela sua vida, fique ansioso pelas coisas espirituais. As pessoas não estão preocupadas com as coisas espirituais. Por isso vos digo, não andei ansioso quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto o vosso corpo, porque haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Deus está preocupado com a ave do céu. Deus está preocupado com um pássaro que não é a semelhança dele. A semelhança de Deus é o ser humano. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, significa que nem trabalha, nem cega,
nem ajuntem celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Qual é o animal que fica à deriva de fome? Nenhum. Deus sempre vai colocar aqui, ó, você é bívaro, vai ter capim, vai ter frutas para você comer. E nós, ser humano, andamos preocupados. Aleluia, com o dia de amanhã, eu vou comer o que amanhã? Mas nessa noite não tem nada, e amanhã de manhã vai acontecer o quê? Uma falta de fé, uma falta de esperança que Deus vai resolver a causa. São os cristãos do século 21 que não têm fé em Deus, e aí busca as coisas da terra, mas não busca as coisas de cima. Não, Senhor, eu vou procurar as coisas da terra aqui, que a coisa está pegando, a situação está ruim. Não, irmão, busque as coisas de cima, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que pregar essa mensagem aqui é fácil, mas quando você está passando pela situação difícil, não é fácil pregar. Mas só que a Bíblia manda você acreditar e acabou. Vai se desesperar? Vai resolver alguma coisa ficar desesperado? Se você ficar a noite toda sem dormir, vai resolver alguma coisa? Se você brigar com a mulher, brigar com o filho, a situação está difícil, o cara nem conversa com ninguém, quer dizer, vai resolver alguma coisa ou vai piorar? Ou você acredita ou não acredita? Oh, glória a Deus! E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Deus está dizendo, até o vestuário, Deus está dizendo, fica ansioso porque não tem roupa. Deus pode usar uma pessoa para lhe dar uma roupa, rapaz. Assim como é uma roupa, Deus pode usar uma pessoa para lhe dar um alimento, chegar na sua porta e bater, ó. Deus tocou em mim para lhe dar tal dinheiro. Deus tocou em mim para levar você no supermercado para fazer compra. Uma certa vez eu falei aqui dentro, umas senhoras de círculo de oração de 80, 90, 100 anos, ela contou algo absurdo, que só quem acredita, mesmo quem é crente, quem não é vai blasfemar, porque eu acho que uma senhora de 90, 100 anos não vai mentir diante das câmaras. Ela chegou assim, olha, filho, eu tenho 90 anos, e eu estava necessitando de dinheiro, estava faltando tudo em casa, e aí Deus mandou um vento, Deus mandou um vento, meu filho, eu sou do círculo de oração, eu sou de oração, eu sou da época que as pessoas acreditavam mesmo, e na frente da minha casa tinha uma árvore, e quando o vento bateu na árvore, eu vi um bocado de folha entrando dentro da minha casa, e quando eu fui ver, não era folha, foi dinheiro entrando na minha casa. Rapaz, é muito forte isso, irmão. Será que Deus mudou? Rapaz, coloque na tua mente, e eu coloco na minha mente, Ele é pai, não é padrasto. Ele é pai legítimo, Ele que te fez, Ele que morreu na cruz por você. Ele diz, eu morri porque eu considero você, eu amo você, eu faço tudo por você, você não vai passar fome, eu estou com você em todas as horas. Foi tremendo isso aqui, irmão. O apóstolo Paulo estava em Colossos dizendo, pensai nas coisas que estão de cima, rapaz, pense nas coisas de cima, não pense nas coisas terrenas, não. Aleluia. E quanto ao vestuário, porque andais ansiosos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fia. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui é Jesus falando para os discípulos assim: olha, o lírio, uma rosa bonita, eu cuido dela. Salomão nunca se vestiu melhor do que uma rosa. E se eu cuido de uma rosa que um tempo o vento bate, a chuva bate, o sol bate e vai embora, não é a minha imagem e semelhança? Imagine você que é a minha imagem e semelhança. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é para quem acredita em Deus. E Deus vai agir quem olha para cima. O Salmo 121 diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Não olhe para a terra, porque na terra ninguém vai poder te ajudar. Aleluia, mas se você olhar para cima, Deus vai lhe ajudar. Aleluia. Tanta preocupação, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais, vós, homens de pequena fé? Você vê a natureza tão bonita. Como eu falei, vem um vento, vem a chuva, vem a tempestade e acaba com aquela tudo da natureza, depois cresce de novo. E assim como Deus fez a natureza bonito, quer nos fazer, irmão, elegante. Estou preocupado que eu não tenho uma roupa, Deus vai lhe dar uma roupa, Deus vai usar a pessoa. Estou preocupado que eu preciso de tal coisa, se for a vontade de Deus, Deus vai usar a pessoa para te dar. Oh, maravilha! Não andei, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas o gentio procura. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessita de todas essas coisas. Deus sabe o que você necessita. Na hora certa Ele vai chegar e vai solucionar o seu problema. Aleluia! Aleluia! Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Jesus não está na terra não, irmão. Quem está na terra é o Espírito Santo. Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus, o segundo trono, está sentado lá. Ele disse: agora você olha para cima, que eu estou em cima, eu não estou embaixo. A mente, irmão, nas coisas da terra, preocupado com o que vai acontecer daqui a um mês. Humano nós somos, preocupamos, mas a nossa preocupação nós lançamos diante de Deus. Deus, eu estou preocupado, mas está na tua mão, e não deixa me tirar o sono não. Eu quero dormir nessa noite bem, eu não quero ficar nervoso, ou jogar problemas para os outros, a culpa para os outros, porque está acontecendo algo. Versículo 2 de Colossenses 3: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você dá para perceber que o versículo 1 e o versículo de número 2, ele está repetindo a mesma coisa. Repetindo as mesmas coisas. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida em Deus. A sua vida está guardada em Deus. A sua vida está refugiada em Deus. Deus é a tua fortaleza, não vai acontecer nada. Tira a preocupação da sua mente. Aleluia, tira a preocupação. Acredite mais, creia mais, que Ele vai solucionar o seu problema. Ele diz: porque estás mortos, porque já estás morto. Se eu estou morto, eu não faço parte dessa terra. E nós morremos como? Como foi que nós acabamos de morrer? Quando nós se batizamos, irmão. Quando nós se batizamos.
Ou então o batismo não valeu nada, porque você se batizou, a água levou os seus pecados simbolicamente, e acreditamos dessa maneira. Aí você está preocupado em alguma coisa do mundo? Desacreditando, duvidando de Deus? Versículo de número 4 de Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Paulo está dizendo, olha, Cristo irá se manifestar, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa maior preocupação que nós devemos ter, irmão, procurar as coisas espirituais, olhar para as coisas de cima, porque a Bíblia diz que o gentio, o não cristão, ele se preocupa, mas nós cristãos não andamos preocupados. E se um dia nós ficarmos preocupados com alguma coisa, então falta espiritualidade em nós. E quem é de nós que nunca se preocupou? Aí dá para perceber, rapaz, eu não sou espiritual. Porque isso não é para acontecer comigo não, rapaz. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou embaixador de Deus. E por que eu estou preocupado? Senhor, tira isso de mim. Aleluia! Uma certa vez Jesus pregando em um lugar, 3 dias pregando. A Bíblia diz que chegou um dos discípulos e disse assim, rapaz, se tivesse 200 mil de dinheiro aqui, não ia poder resolver esse problema aqui não, Senhor. Está todo mundo passando fome. Jesus, não, rapaz, eu sou a solução. E a Bíblia diz que ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele solucionou o problema, ele solucionou a causa. Os discípulos duvidaram, infelizmente muitos duvidam, não acreditam no poder do Cristo que nós servimos. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que Ele vai se manifestar em glória. Oh, nós estamos esperando essa manifestação de Cristo, com os pensamentos nas coisas da terra, então não está esperando. Existe pessoas que estão com uma situação tão financeira boa aí, que não quer que nem Cristo volte. Minha situação financeira pode ser até boa, mas eu quero que Ele volte. Estou passando uma fase boa, mas eu quero que Ele volte. Porque nesse mundo aqui, existem os altos e baixos. Você vê aqui, você pega aqui da Cesta do Povo até o Aquidaban, um bocado de lojas se fechando, pessoas que eram empresário. Aí você agora vai do Aquidaban até a Barroquinha, meu irmão, você vai perder as contas de lojas fechando. Então a vida nessa terra aqui é altos e baixos. Não estou com situação financeira boa, quero que Jesus volte agora não. Tanta preocupação na terra é porque você não quer que Jesus volte. Minha situação financeira pode até ser boa, mas eu quero que Ele volte, irmão. Porque esse mundo aqui, filho, misericórdia, viu? Misericórdia do Brasil. Vê a hora de ser invadido o Brasil, e muitos de inocentes irão morrer. Você sabe o que eu estou falando. Aleluia. Então a Bíblia diz assim, ó, Ele se manifestará em glória. Paulo está dizendo, se preocupe com as coisas de cima, Ele vai se manifestar. Se preocupe com as coisas de cima, Colossenses. Aí ele fala assim, agora tem uma coisa, Ele vai se manifestar, Ele vai arrebatar, Ele vai raptar, Ele vai tomar para si. Agora é necessário você matar algo em você. Porque o versículo de número 5 de Colossenses 3 diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortifique o seu membro. Mate o seu membro. Se for necessário, crucifique seu membro, amarre, venha acorrentar. Aleluia!
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí eles falam que tipo de membro é? A fornicação. Aleluia, que é prostituição. Não vê o desejo de prostituir, eu vou me prostituir. Não, filho. Mortifique essa carne. Mate essa carne. A sua carne vai levar você para o inferno, mas o Espírito vai levar você para Deus. Depois ele fala assim, ó, mortifique a fornicação, mortifique também a impureza. Não aceite que sua mente seja impura. Não aceite que sua mente, seu coração seja impuro. Por isso que Jesus pegou pesado lá no livro de Apocalipse. Quem é sujo, se suje mais. Quem é santo, se santifique mais. Você escolhe. Você quer estar na sujeira, então se jogue de cabeça na sujeira. Mas se você é santo, se joga de cabeça também. O apóstolo Pedro, ele fala uma passagem referindo a 2 animais. Ele diz assim, ó, que a porca lavada voltou ao seu despojo de lama. Ela pegou a porca, lavou direitinho. Quando largou a porca foi correndo, ó, se jogou na lama, simbolizando o ser humano. Jesus batiza, faz ser pregador, tem dons espirituais. Quando pensa que o cara quer voltar para o mesmo pecado, e ele fala a respeito do cachorro. Pedro, ele fala a respeito do cachorro, que o próprio cachorro, o cão, voltou a comer o seu próprio vômito. Foi que eu perdi lá no mundo para voltar para o mundo? Não tem não. Eu falo constantemente aqui, eu posso pecar um dia e cair sem querer, mas cair mesmo. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia que eu não vou largar a igreja. Amanhã eu estou lá de novo, viu? Lá na igreja. Não tem outro lugar para ir não, filho. Eu vou largar a igreja para estar no mundo? Uma certa vez Jesus quis não ter somente 12 discípulos, mas ter uma quantidade de pessoas. Ele ganhou uma quantidade de pessoas. Aí foi 70 pessoas dentro da igreja de Cristo. Lá registrado em João capítulo 6, ele começa a pregar, a palavra foi tão dura que as pessoas saíram da igreja. Os discípulos ficaram tontubiando assim, vocês também querem ir embora também da minha igreja? Pedro olhou para ele, cara a cara, e disse, Senhor Jesus, só tu tem a palavra da vida eterna. Aleluia. Não existe pecado que um dia eu venha cair, irmão, que eu vou sair da igreja. Não tem como, eu vou para onde? Pecado é algum alimento para a vida eterna? Não é, irmão, alimento. Oh, glória a Deus. Ele diz, mortificai, pois, a fornicação, mortificai, pois, a impureza e a afeição desordenada, e o vil desejo, que é o desejo da carne, né? E a avareza, e a idolatria. Versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Existem os filhos obedientes, e existem os filhos desobedientes. O apóstolo Paulo está falando assim, olha Colossenses, vocês são os filhos da ira, vocês são os filhos da desobediência. Deus não está se agradando de vocês, porque vocês precisam matar os vossos membros que estão no seu corpo. Você não pode aceitar a prostituição em você, você não pode aceitar a impureza em você. Você não pode aceitar a avareza em você, amante ao dinheiro. Aí ele diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus só vem na vida daqueles irmãos que estão praticando as coisas terrenas. Se você busca as coisas de cima, Deus não tem ira com você. Existe um filho rebelde, filho obediente. Versículo de número 7 de Colossenses 3 diz, nas quais também em outro tempo andaste, quanto vivei nela.
No outro tempo, no passado, eu andava na carne. Paulo está dizendo, você andava na carne, mas isso foi no passado. Mas agora não. Agora eu tenho conhecimento da Bíblia. Agora eu sou Paulo. Eu, Paulo, andava, no versículo 7, nas quais também em outro tempo eu andava, segundo o curso desse mundo, segundo a vivência desse mundo. Hoje eu sou transformado. E ninguém poderia dizer assim, Paulo, você não é transformado, não. Paulo foi verdadeiramente convertido, transformado, homem de testemunho, em dizer, hoje eu sou liberto. Exemplo a igreja de Colosso tinha, mas não seguia o exemplo de Paulo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Versículo de número 8, Colossenses 3, mas agora, despojai-vos também de tudo. Então essa parte de se despoje. Arranque tudo de você, que faz parte dessa terra. Arranque tudo, rapaz. Arranque tudo que tem desejo da carne, arranque, coloque de lado, crucifica aí, e não pratique. Aleluia. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele vem falando de outra remessa de pecado, da ira. Tira a ira do seu coração. É tanta gente irado, irmão, tanta gente fraca. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo de número 1, vós que sois forte, suportai a fraqueza dos fracos e não agradar a você mesmo. Se uma pessoa lhe irou, é porque essa pessoa é fraca. E você que é forte, não vai ficar irado com ela, porque você é forte espiritualmente. Você é forte. Então vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos, irmão. Mas eu vou ficar irado com ele, porque ele tirou minha paz. Porque ele falou de mim. Irmão, falaram de Jesus, não vai falar de mim. Vou questionar, eu vou entregar Jesus. E eu tenho que amar essa pessoa da maneira que a pessoa é. E ele diz, mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos, ou tirai de você a ira, da cólera, tira também a malícia. Tanta gente malicioso. Badeg nebeafacei. Tanta gente malicioso, e nem parece que é cheio de malícia, cheio de maldade. Aí ele diz, tirai também a maledicência, que é pessoa cheia de maldade, malícia junto com a maldade. E você não sabe se a pessoa não tem essa malícia, você acha que não, a pessoa é gente boa, que a pessoa não tem essa maldade não, e a pessoa tem a maldade. Aleluia. Será que dá para confiar em todos os amigos do trabalho? Eu trabalho em um lugar que tem 12 pessoas. Dá para confiar? Não dá para confiar. Deus sabe que eu estou falando isso, não dá para confiar. Porque a pessoa pode lhe entregar, você perder seu emprego. Tem pessoas, irmão, que têm o prazer de fazer a maldade com o outro. Prazer. Como é que você tem prazer em ver as pessoas desempregadas? Um prazer em entregar um pai de família. Irmão, é cada um no seu quadrado. Cada um sabe o que está fazendo. A empresa que tem que fiscalizar. Não é você entregar. Mas tem pessoas que é maldosa, cheia de malícia, cheia de maldade. E existem pessoas dessa maneira. E das palavras tórpia da vossa boca. Então a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, que está na fornicação, na impureza,
na afeição desordenada, no vil desejo, na avareza e na idolatria. A ira de Deus vem sobre aquele que tem ira, cólera, malícia, maledicência e das palavras tórpias da vossa boca. Você já viu algum crente xingando? Brincadeira. Não, mas naquele dia me iraram, Luiz Carlos, me iraram, eu peguei, pam! Não me ira não. A Bíblia diz que tentaram irar Cristo e não conseguiram. Tentaram irar Paulo e não conseguiu, porque ele era forte, homem centrado, tinha um autocontrole. É pessoas que não têm autocontrole, irmão. Qualquer coisa ele vira o Hulk, quer bater em todo mundo. Eu disse, rapaz, você é crente? Não, mas não é assim não, é assim mesmo. Seguir a Cristo é sofrer por amor a Cristo e dar exemplo que Cristo liberta. Eu sei que não é fácil. Eu estou pregando isso aqui, mas eu estou dizendo a você que não é fácil. Porque tem momento aí, meu irmão, que você recebe cada coisa de ser humano. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 6, que você tem que estar preparado para quando receber a palavra, você diz, não, eu perdoo você, irmão, eu estou indo embora, não sou de briga não, tchau, viu, meu? Pelo amor de Jesus, tchau, meu irmão. Depois nós conversamos, se você estiver bem, eu vou embora. Aí sai das costas e vai embora. Porque se você ficar, a pessoa que é fraca, a pessoa que não tem Deus no coração, está querendo que você entre no mesmo sistema que ele. Binduri, cabassuri, barabás, das palavras tórpias da vossa boca. Colossenses 3:9 diz, não mintais uns aos outros. A Bíblia diz, você não pode mentir uns aos outros. Você está na empresa, o patrão diz, olha, vão ligar para mim aí, eu não posso pegar o telefone, quem vai pegar é você, e você vai dizer que eu não estou aqui, e você é crente, e aí? Se você fizer isso, dizer que ele não está, ele vai guardar aqui, ó, um dia que você vai fazer, você disse que é crente, eu mandei você mentir, você mentiu, vai jogar logo na sua cara. Então você pode perder o emprego ou pode não perder, pode ganhar moral ou pode não ganhar moral. Rapaz, o patrão, o senhor é meu patrão, estou aqui para trabalhar para o senhor, fazer o que o senhor mandou fazer, eu vou fazer. Agora mentir não tem condições. Ele, rapaz, você nunca viu esse Deus, porque ele é espiritual, você obedece, então você tem então você vai obedecer a mim, e você pode ganhar moral, e pode também não ganhar. Você vai mentir porque dele? Você vai desacreditar que Deus não possa abrir uma porta de emprego melhor para você? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Quando eu era o velho homem, eu mentia, fazia as coisas da terra. Mas agora eu não sou mais velho homem, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Eu sou uma nova criatura. Meu Deus e meu Pai. A Bíblia diz lá em Colossenses 3:10, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vestiste uma nova roupa, uma nova atitude. Amém? Porque a Bíblia diz segundo a imagem daquele que criou. Então eu tenho que ser segundo a imagem de Cristo. Eu tenho que ser igual a Cristo. Que não é fácil, mas tem que se esforçar. Ou pelo contrário, vai embora. Não fica na igreja. Porque a Bíblia diz assim, é impossível que não vê o escândalo. Mas ai daquele de onde vier o escândalo. Melhor você colocar uma pedra de amor no pescoço e se jogar dentro do mar. Se mate, que é melhor, mas não escandalize meu evangelho. Era Jesus falando para o povo. Versículo de número 11 de Colossenses 3 diz, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão,
servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Não vai escapar ninguém. Ou se converte o grego, ou se converte o judeu, ou se converte o circunciso ou incircunciso, ou se converte o bárbaro e o cita, o servo ou o livre, porque Cristo é de todos. Pessoal, se você não se converter, vai entrar na lista da ira, da minha ira. Ah, o índio. Ah, ninguém nunca foi evangelizar os índios. Alguns sim, mas tem uns que estão lá dentro. Irmão, se não chegar ninguém para evangelizar um índio que está na mata profunda, Deus vai chegar para ele um dia e vai dizer assim: olha, você não foi evangelizado não, não é boi? Ah, não! Quem fez essa lua? Porque o senhor não adorou esse Deus da lua? Não adorou o Deus de cima? Só adorou o Deus de baixo? Porque todo mundo sabe que existe um Deus, mas querem adorar o Deus da terra, as imagens de escultura, outros deuses aí, vários deuses que existem. Então a própria natureza evangeliza o homem. A própria natureza evangeliza o homem. Não precisa você ser evangelizado por mim, por ninguém. Chegue na praia e sente lá na praia e olhe naquele mundão de água. Vê aquelas cataratas gigantescas, aquelas pedras rochosas gigantescas. Você olha as estrelas que ilumina a noite. Você olha para o dia, você vê uma imensidão de uma bola de fogo para iluminar o dia. Precisa ser evangelizado? Você precisa ser evangelizado? Se não foi evangelizado, Deus vai dizer assim: eu fui evangelizado pela própria natureza. Aleluia. Não sei se vocês estão entendendo, mas tenho certeza que vocês estão entendendo. Eu sou uma pessoa inteligente. Aleluia. Glórias a Deus. Pode até nunca ouvir dizer, eu nunca ouvi falar de Cristo, mas de Deus. Todo ser humano, ele sabe que existe um Deus, mas muitos vão atrás de outros deuses da terra, mas não olha para cima de um Deus que é o soberano do universo. Oh, glória! Aleluia! Romanos 3,12, Colossenses 3,12: revesti-vos, pois como eleito de Deus, santo e amado. Então, se revista, rapaz. Seja um eleito de Deus. Foi elegido. Ganhou a política. Deus nos elegeu. Deus nos ganhou. Agora ele diz: revestiu, pois eleito de Deus, seja santo e amado. Santo é separado das coisas do mundo, amar a todos, de entranha misericórdia. Mas é um amor, irmão, bem entranhado. Não é um amor assim: não, está perdoado, mas não quero que você vá perto de mim, não. Não, é um amor que eu tenho, mas só que eu quero que você fique distante de mim. Isso não é um amor entranhado. Aleluia. Um amor de entranha misericórdia, de benignidade. Se revista da benignidade, se revista da misericórdia, se revista da humildade, se revista da mansidão, se revista da longanimidade, se revestir. Aleluia. E ele diz no versículo de número 13 de Colossenses 3: suportai uns aos outros. Suporte, irmão, as pessoas. Abrace as pessoas. Aleluia. Porque chega um dia que você não suporta mais, né? Mas a bênção é você suportar. E através de tanto você suportar a pessoa vai querer ficar com você. Vai querer ser igual a você. Vai para a igreja que você congrega.
vai ter você como referência, porque Jesus está dizendo assim: suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso de outra escritura, eu não preciso de outro livro para crer que esse que nós temos é o de Deus verdadeiro. Em qualquer outro livro que você lê, qualquer religião que você lê dos livros, sempre tem uma falha. Uma falha diz assim: não, rapaz, nós não perdoamos isso aqui não. Em qualquer religião que você entrar, a não ser a religião bíblica, essa aqui não tem falha. Não tem falha. Mas qualquer outra tem. Você está vendo o filho morrendo, está precisando de um sangue. Eles: ô ancião, quero conversar com o senhor. Meu filho está morrendo, está repreendido em nome de Jesus, e precisa de sangue, e o sangue é o meu, que eu tenho que dar para ele. Você não pode dar. Como é que pode, irmão? E eles pregam e entram na mente da pessoa, e a pessoa deixa o filho morrer, mas ele não dá, porque pregaram a palavra e distorceram as escrituras. Porque a Bíblia fala lá em Levítico, é para você não comer, não é para ingerir, é comer. Não tem base bíblica. Agora a Bíblia não, irmão. A nossa Bíblia aqui, ó, ela ensina você a dar vida pelo próximo, você amar o próximo, abraçar o próximo. É por isso que eu acredito na Bíblia. Outra coisa mesmo que eu acredito na Bíblia, sabe por quê? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia fala que Davi foi um segundo o coração de Deus, mas também diz que ele pecou. A Bíblia não fala que nenhum foi perfeito. É por isso que eu acredito na Bíblia. Porque a Bíblia pode pegar assim, não. Davi foi perfeito todo o tempo. O único que foi perfeito foi Jesus. Foi ele que escreveu as escrituras sagradas. Que seja Velho ou Novo Testamento, foi ele que escreveu. E por isso eu acredito nas escrituras. Piamente. Eu tenho ouvido, não por completo, que é 6 horas de relógio, o livro de Enoque. Eu, como pastor, tenho que saber de tudo isso. Não quero escutar esses livros. Nem todo mundo pode escutar. Paulo tinha o pergaminho, que era a Bíblia, e outros livros. Paulo tinha livro até de feitiçaria, ele lia tudo. Não, isso aqui está errado, eu creio nessa daqui. Porque tem que saber. Mas tem pessoas que não podem ler qualquer livro que fica assim: ô Luiz Carlos, eu li um livro assim, que vem cá, ele que errou certo mesmo. É o nosso ou o dali, porque o dali parece que é certo. Não existe dúvida em mim. Eu posso ouvir qualquer pregação, eu posso ler qualquer livro, mas o daqui eu não abro mão. Lê bagaço. Isso aqui eu não abro mão não, filho. Isso aqui eu não abro mão. Aleluia. A Bíblia está dizendo assim: suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Para encerrar o versículo 14. 14 e 15, para encerrar. O 14 diz assim, ó: e sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito diante de Deus? Chegar e entrar no céu, e Deus assim: não, você é perfeito. Se revista de amor. Seja uma pessoa cheia de amor, com qualquer que seja. Para encerrar o versículo 15: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede engrandecido. Amém, amado? Eu não sei como chegou essa mensagem no seu coração, né? Questionei bastante a Deus,
Mas Deus, tenho certeza, falou conosco tremendamente. Mais uma vez, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia!